O canal Aqui Tem História apresenta Jânio Quadros, o presidente trapalhão. Antes de iniciarmos o vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo em seus grupos de WhatsApp. Agora vamos ao conteúdo. Jânio Quadros era um político teatral, capaz de tomar injeções em público, simular desmaios e comer sanduíches de mortadela nos comícios. E que acenava com uma política reformadora e saneadora do país. Ele pertencia ao espectro político conhecido como direita populista. O símbolo de sua campanha para presidente era uma vassoura. Ele dizia que iria varrer a roubalheira e a imoralidade da política brasileira. O presidente trapalhão tomou posse em 31 de janeiro de 1961. Anteriormente, ele foi prefeito de São Paulo e governador do estado. Venceu as eleições de 1960. Jânio foi o primeiro presidente a tomar posse em Brasília como presidente do Brasil. O seu governo foi bastante breve, durou pouco mais que 6 meses. Embora tenha feito um governo bastante breve, o presidente Jânio nunca teve sustentação no Congresso Nacional. Visando combater a inflação, que foi crescente durante o governo JK, Jânio iniciou uma política econômica de austeridade que era baseada principalmente no congelamento de salários dos trabalhadores, restrição ao crédito aos mais pobres, medidas que desagradavam a classe trabalhadora. Ao mesmo tempo em que se buscava com os organismos econômicos internacionais negociar a dívida brasileira ou contrair empréstimos para pagar as contas, ele tomou algumas medidas para agradar os banqueiros estrangeiros. As medidas foram: aumentar o valor dos alimentos e dos combustíveis em 100%. Foram bem recebidas pelo Fundo Monetário Internacional e Clube de Haia, credores europeus e americanos, que concederam o direito ao governo brasileiro de renegociar a dívida externa, que já era o equivalente a 1/3 da renda do governo. No período do governo de Jânio Quadros, o mundo vivia uma guerra fria, que era a disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Essa bipolaridade influenciava as decisões governamentais. Porém, Jânio determinou que as relações externas do Brasil não seriam pautadas pela guerra, mas sim de forma independente, sem levar em conta as ideologias. Surgia assim a política externa independente. O Brasil poderia fazer acordos comerciais com países pertencentes aos blocos capitalistas e socialistas. Porém, essa independência poderia gerar ações contraditórias do governo brasileiro. O presidente Jânio Quadros condecorou Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana e um dos principais inimigos dos Estados Unidos. Na imprensa e no Congresso começaram a surgir violentos protestos contra a condecoração de Guevara. O governo Jânio Quadros publicou decretos relacionados à moralidade e aos costumes. O presidente decretou as proibições das rinhas de galo e do uso de biquínis nas praias do Rio de Janeiro e nos concursos de beleza. No governo Jânio houve a regulação da mídia. Os meios de comunicação sofreram censura prévia quando Quadros publicou um decreto proibindo cenas imorais que exercessem influência nefasta ao espírito infanto-juvenil, ou que explorassem a superstição e a crendice popular. Era uma alusão às religiões de matriz africana. Apesar dessas medidas excêntricas, o governo de Quadros não tinha enfrentado nenhuma crise política ou militar, ao contrário dos seus sucessores. O governo Jânio Quadros não passou por nenhuma revolta militar como aconteceu em anos anteriores. No entanto, o próprio presidente resolveu iniciar uma crise que quase se transformou em guerra civil. Na verdade, ele criou uma atrapalhada. No dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros enviou um bilhete ao Congresso comunicando a sua renúncia com a justificativa de que forças invisíveis o impediam de governar. Os parlamentares foram pegos de surpresa porque não havia motivos para tal ato extremado. A renúncia de Jânio Quadros foi, na verdade, uma tentativa de golpe que não deu certo. O plano do presidente era obter amplos poderes, enfraquecer o Congresso e governar como um ditador. A renúncia era um pretexto para que a população saísse às ruas e pedisse a sua permanência. Supôs-se que o apoio popular lhe daria forças para obrigar o parlamento a ser-lhe submisso. Apesar de o plano ter sido perfeito no papel, não se concretizou. Não houve comoção popular pela permanência de Quadros no poder. Os parlamentares acataram o pedido de renúncia, apesar do abalo inicial com a notícia inesperada. Jânio Quadros embarcou para São Paulo, e de lá, partiu para a Europa a bordo de um navio. O governo Jânio Quadros foi ímpar na história do Brasil. Seu governo ficou marcado por suas trapalhadas e a sua renúncia foi uma tentativa de golpe. Fica uma lição para o povo brasileiro: todas as vezes que elegemos um salvador da pátria, o Brasil se afunda em crise ética e econômica. Nunca o povo brasileiro elegeu um presidente por seu projeto de desenvolvimento, mas em todas as eleições votamos no populismo da moda.
O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal. Achou esse conteúdo interessante? Compartilhe e deixe o seu comentário sobre o assunto. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparecem em sua tela e até breve. Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.